Olá, meus irmãos, paz e luz no coração de todos. Estamos iniciando aqui mais um pequeno vídeo para o canal, mas antes queremos pedir a todos a colaboração com o nosso trabalho na divulgação dos ensinos do Mestre Jesus, para que possa se inscrever nesse canal, ativando o sininho para ficar por dentro de todos os lançamentos dos nossos vídeos e também colaborando na expansão dos ensinos do Evangelho a tantas pessoas necessitadas. Então pedimos aí a você que também faça suas considerações, possam deixar suas opiniões. Agradecendo a Deus por esse momento, nós vamos pedindo através de uma prece para que os mensageiros de Jesus possam nos intuir, nos amparar, nos fortalecendo na nossa caminhada, levando o Evangelho a todos os lares, a todas as famílias, como fonte de amparar e sustentar, em especial nesse momento de dificuldades pelo qual passamos. Possamos compreender a nossa natureza espiritual, filhos do mesmo Pai, irmãos em Jesus, e assim que os mensageiros possam nos auxiliar. Te agradecemos, Senhor, porque é recomendação sua que levaremos o Evangelho a todos os cantos. Foi vós que professaste diante dos seus discípulos: ide e levai o meu Evangelho. Então, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade desse encontro com o Evangelho de Jesus e com nossos irmãos em Ti. Que assim seja, graças a Deus. Então, no Evangelho de hoje, nós vamos falar do capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. É o item 1 e 2, e que diz assim: o que é preciso entender por pobre de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade escarneceu dessa máxima: bem-aventurados pobres de espírito, como de muitas outras coisas, sem as compreender. Por pobre de espírito, Jesus não quer dizer homens falhos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino de Deus é reservado para estes, e não para os orgulhosos. Os cientistas e os intelectuais da Terra têm geralmente uma opinião tão alta de si mesmo e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhos, concentrados em si próprios, não podem se elevar até Deus. Esta tendência de se crerem superiores a tudo os faz negar com frequência o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, a negar mesmo a divindade, ou se consentem em admiti-la, contestam um de seus mais belos atributos, sua ação providencial. Então, meus irmãos, veja a riqueza da informação desse trecho, porque quem recitou essa bela estrofe de sabedoria foi o maior dos humildes, né? Jesus Cristo. Os pobres de amor e ricos de orgulho consideram de muita pobreza essas palavras do Mestre Jesus. Os sábios orgulhosos julgam pobres de espíritos os de pouca inteligência, pobres coitados. Ainda não atingiram a plenitude do conhecimento das palavras do Mestre Jesus e, com um sorriso irônico, chamam-o de pouca cultura, de pobre de espírito. Então, o verdadeiro sábio é aquele que aprende sempre, e não devemos considerar ou criticar aos que não tiveram a oportunidade de estudar, né? Quando encontramos o Evangelho e fazemos dele um amigo que consultamos nas horas de dúvidas, ele nos auxilia, ele brilha diante dos nossos olhos como estrela em noite escura. Então, possuindo uma alma pecadora, preternitamente comprometida, custa-nos compreender a grandeza de um espírito como o de Jesus de Nazaré. Quando somos teimosos e a cultura nos é lei, da qual não podemos fugir, procuramos verdade e mesmo considerando absurda,
mergulhamos em um estudo sério para descobrir a sua essência. Então, quantas das célebres culturas se curvaram diante da verdade espírita? O Consolador presente na terra, fazendo com que as parábolas de Jesus voltassem a soar em nossos ouvidos. Não longínquas, mas dolentemente recitados dentro de uma pesquisa séria, ajudada pelos amigos que vivem em planos mais altos. Só assim, despojados do orgulho, podemos dar o devido valor às palavras dos ensinos de Jesus, principalmente a que bendiz os pobres de espíritos. O sábio de Nazaré provou isto, imolando e com a sua cruz, infamante. Ele confiava no Pai e em todos nós, os ricos e orgulhosos, nós duvidamos ou não damos ouvidos aos ensinos do Mestre Jesus. Jesus vem nos oferecendo aos aprendizes não teses difíceis de ser assimiladas, teses para ser contestadas, mas Jesus vem nos ensinando um caminho de sabedoria, um caminho de luz, um rastro de luz, nos conduzindo a trilhar e a buscar a nossa própria evolução. Então Jesus, ele é o guia e modelo de toda a humanidade exatamente por isso, porque foi por amor à humanidade que Jesus desceu das esferas celestiais, porque Jesus não tinha necessidade de passar por esses desafios, principalmente os desafios da encarnação. Jesus não necessitava, como espírito de primeira ordem, espírito superior, não necessitava reencarnar. Então Jesus abraçou essa causa de amor pelo seu desprendimento e para nos direcionar um caminho, para nos ensinar. Nos ensinar que tudo aquilo que acontece conosco são frutos do nosso próprio aprendizado. Ou seja, nós buscamos praticar as lições de Jesus, eternizamos na nossa alma imortal e morredora todas as suas lições e seremos conduzidos a mundos melhores, deixando aqui esse vale de aprendizado, essa terra, esse plano de provas e expiações, para avançar num plano de regeneração. Mas como avançar num plano de regeneração se ainda nós não buscamos as lições de Jesus? Mas essa é a era da luz. Já estamos no terceiro milênio, século 21, para estarmos muito atrasados. Então Jesus está nos dando oportunidade de passarmos por tudo isso. Passarmos com amor, com resignação, com paciência, tolerância, aceitar aquilo que não podemos mudar e fazer a mudança daquilo que já é necessário e já tem condições de ser feita, principalmente essas mudanças que nós temos dentro de nós mesmos, é a nossa transformação íntima, que nós chamamos de reforma moral, reforma íntima. Então o Evangelho é esse roteiro, o Evangelho é esse guia. E nós somos os pobres de espírito, a que Jesus diz. Temos que ser esses pobres de espíritos. Para alcançar esse ensinamento, é preciso despir do orgulho, da vaidade, da ambição. É preciso amar o nosso irmão, aceitar as condições de cada um, instruindo, como diz o Espírito de verdade. Se Jesus disse: amará o teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, esse é o primeiro e único mandamento, mas semelhante a esse é o segundo: amará o teu próximo como a ti mesmo. Aí vem o Espírito de verdade e diz assim: amai-vos, instruir-vos. É a lição do Espiritismo, através do Espírito de verdade. Então, meus irmãos, que possamos refletir
O que estamos fazendo? O que estamos buscando? Como estamos agindo? São perguntas que eu não estou fazendo a você, estou fazendo a mim mesmo. Cada um responda. Em que preciso mudar? Vamos lembrar da 919 lá do Livro dos Espíritos, de Santo Agostinho? Qual é os meios mais práticos do homem evoluir? O conhece-te a ti mesmo? Cantada em versos e prosa por Nando Cordel? Conhece-te a ti mesmo, que procuramos conhecer a nós mesmos. Fazendo aquela alta reflexão, buscando todas as noites fazermos essa análise. O que é que eu fiz? O que deixei de fazer? Até onde eu feri o meu irmão hoje? Ou até onde eu fiz reparação que devia ter feito? Para avançar. Foi assim que Santo Agostinho, todas as noites, foi deixando para trás todas as dificuldades para se tornar esse espírito de luz que tanto nos auxilia. Então vamos meditar e vamos buscar compreender que pobre de espíritos não é defeito, mas sim virtudes. Virtudes de excelência de Jesus, pelo amor, pela caridade, pela abnegação, por cumprir sua determinação em compreender suas palavras, suas parábolas e trilhar esse caminho de luz, esse roteiro que ele nos deixou. Então fica aí o nosso carinhoso abraço para todos, que possamos meditar e seja qual for a sua dificuldade. Lembre-se que nós temos Jesus como nosso guia, Deus como nosso Pai. E cada um de nós temos um amigo benfeitor do nosso lado. Então, na oração e na prece, busque esse conforto, porque dias melhores virão. Não há mal que dure para sempre. Basta que nós nos curvamos diante de alguns desafios que nós temos, nos redimimos diante de alguns erros que cometemos, perdoamos diante de algumas falhas que temos que perdoar ou que pedir perdão. Então tudo isso são lições para a nossa vida. São lições para uma vida melhor. E ainda assim, se tivermos que aprender um pouco mais sobre a dor e sobre o sofrimento, vamos debruçar sobre o Evangelho de Jesus para fortalecer a nossa alma. Porque a verdadeira vida, nos diz Jesus, que é a vida futura. É a vida do outro lado, quando deixarmos esse orbe terráqueo. Mas é aqui que se inicia essa felicidade. Essa vontade de viver, essa vontade de servir, né? Essa vontade de praticar o bem, essa vontade de ser caridoso, de ser um homem virtuoso, trabalhando as nossas imperfeições que todos nós temos. Nós não vamos santificar nessa encarnação, mas com certeza sobre o Evangelho de Jesus nós vamos encontrar o amparo e vamos nos melhorar muito em condições ao que fomos em encarnações passadas e até mesmo nessa existência. Então fica aí as nossas reflexões para esse nosso vídeo, esse nosso encontro. Que possamos assim agradecer a Deus e a Jesus, elevando os nossos pensamentos em vibrações de muito amor. Porque sabemos, Senhor, que haverá muitos irmãos que sofrem, que os hospitais estão abarrotados de irmãos lutando pela vida. Que teus mensageiros de luz, através dos médicos espirituais, possam trazer o conforto, o amparo,
para o corpo e para a alma desses nossos irmãos. Confortando também, Senhor, todos os médicos, todos os enfermeiros, toda a área de saúde. Fortalecendo a área da educação, da segurança. Amparando todos aqueles irmãos que atravessam o nosso Brasil de ponta a ponta, transportando as nossas necessidades, os insumos necessários para o progresso do nosso país. Nós te pedimos, Senhor, para todos as nossas seguranças que estejam recebendo o amparo. Fazemos uma vibração para que o teu evangelho seja implantado em todos os lares. Que todos os lares se edifiquem no bem da primeira escola. Edifiquem nas primeiras lições de educação, de humildade, de fé. E assim, Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. E aqui ficamos mantidos na tua fé e na esperança de que, no amanhã, possamos estar juntos novamente. Que assim seja, graças a Jesus. Luz e paz. Então, meus irmãos, assim nós encerramos aqui mais esse pequeno vídeo e pedimos aí a todos a compreensão e a colaboração na divulgação deste canal, fazendo a sua inscrição e colaborando conosco na expansão dos ensinos de Jesus através do Evangelho e na lição que o Consolador prometido sempre nos oferece. Paz e luz no coração de todos.